Segunda parte do psicopata nosso de cada dia. Vou dar alguns exemplos para ajudar um pouco mais na identificação. Lembra quando a gente falou do vampirismo? Qual é a diferença do vampiro para o psicopata? O vampiro é aquele cara meio folgado que pendura no teu pescoço. Quando você fala para ele, reclama, fala, ô meu, você está copiando o meu material, como é que é e tal, o vampiro se constrange. Ele fica meio, né, entende que ele fez alguma coisa errada e ele fica sem graça. O psicopata não. Ele não só não se constrange, como ele vira a situação de forma que a culpa pareça que é sua e não dele. Um outro exemplo é aquele cara que você está no trabalho, ele dá 1000 ideias, vai em reunião, ele sabe tudo, ele tem 1000 ideias, sugestões, fala, cria e tal. Na hora do vamos ver, de fazer, de executar, nada, né? E depois ele ainda reclama que ninguém fez, porque tal, isso. É um cara extremamente participativo e pouco realizador, né? Eu chamo o cara que faz espuma, sabe? Você faz espuma, borbulha, borbulha, mas na hora que você vai pegar não tem consistência. Agora a grande questão, o que fazer? O que a gente faz para lidar com esta questão? Nada, foge, some, se manda, porque esses caras, essas mulheres são muito difíceis, muito complicados. Não se sinta o Dom Quixote, né, que você vai resolver, que você vai dar conta dele. Às vezes você é vítima de um psicopata, por exemplo, sofre um estelionato, que isso também é um caso clássico, o cara engravatado, bonito, né? Se o cara é um psicopata, ele é muito inteligente, articulado e também bonito, meu Deus, sai de baixo. Aí ele vem todo e tal, ninguém jamais imaginaria que ele daria um golpe num banco ou numa empresa. Pois é, esse cara pode ser um golpista. O que fazer? Não há o que fazer. Não é tratável, né? A psicopatia não é tratável. Vou dar por último, contar uma história. Há um tempo atrás eu estava numa loja de calçados com uma amiga, a gente estava experimentando, eu e ela ao lado, e ouvimos uma voz de uma pessoa com quem a gente tinha trabalhado há muitos anos. É uma senhora, com quase 70 anos, uma senhora respeitável, né? Toda... E contando que acabara de ter o cartão do banco clonado. E ela estava toda chorosa, com taquicardia, todo mundo em volta na loja, cuidando dela e tal. Ai, meu Deus, R$3.000, e agora como eu vou fazer e tal? Aí eu olhei para essa minha amiga, ela olhou para mim, ninguém falou nada, mas entre a gente, eu quase posso jurar de que ela não teve o cartão clonado e que aquilo teria sido um golpe. Quem vai achar que uma senhorinha toda, né, compadecida, toda sofrida como ela, poderia ter ela mesma sacado dinheiro e ter acusado alguém ou colocado né, na época não tinham câmeras nos saques eletrônicos, então a gente se olhou e não precisou falar nada porque a gente achou a mesma coisa. A gente tinha trabalhado muito tempo com essa pessoa e sacava muito bem isso, né? Então, o que eu digo para você, se você foi vítima e ficou revoltado, irritado, puto da vida com essa situação e quer se vingar, pense bem, você vai gastar uma energia, um tempo. Se você não for psicopata, talvez você não tenha o sangue frio e a capacidade de organizar, de esperar o tempo e de se vingar na medida que você acha que seria necessário. Então, faça como o professor Hare sugere. Não tem tratamento, não tem remédio. O que ele diz é que tem algumas técnicas comportamentais. Um exemplo que ele deu é bem interessante. Tinha um psicopata numa prisão em Vancouver e eles achavam que o cara tinha matado, acho que 10 pessoas, ele reconhecia 4 mortes, 3 ou 4 mortes. E aí eles tentavam em entrevistas que ele pudesse dizer onde estavam os outros corpos, as famílias, né? Puxa vida, se compadeça das famílias, elas estão sofrendo. Ele não falava nada. Um deles teve a ideia de falar para ele que se ele tivesse matado 10 pessoas, ele seria o psicopata mor da região do Canadá e seria o grande vilão do pedaço, o grande cara do mal, né? O grande serial killer. E aí ele cedeu e contou onde estavam esses corpos para ele ter o status de ser o cara mais importante, mais cruel e mais assassino. Então vejam bem, claro, esse é um exemplo extremo, mas pensem nisso, que talvez não valha a pena você se desgastar todo para se vingar desta pessoa. A sugestão é fuja, proteja-se, troca de equipe, tenta ter menos contato com essa pessoa e defenda o seu interesse
sempre. Essa, infelizmente, é a única saída.